Graça e paz a todos. Queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade que nos é concedida de estar explanando um pouco mais da lição bíblica para a nossa edificação, para que possamos juntos aprendermos um pouco mais daquilo que Deus tem preparado para nós. A lição de hoje é a lição número 4, que tem por título A Construção do Templo Enfrentou Oposição. Um dos títulos que vem dando embasamento ao título principal, ao tema principal da lição, que fala sobre o avivamento. E tudo quanto se fala de construção, de nascimento ou de reconstrução, bem sabemos que existem oposições, existem fatos ou existem momentos de dificuldade e pessoas que até mesmo se levantam para tentar fazer parar o crescimento ou para tentar fazer parar a construção ou a idealização ou realização dos nossos sonhos, seja da esfera espiritual como na esfera material. Podemos ver isso constantemente, observamos isso constantemente na luta, no nosso labor do dia a dia. Bem verdade é que sempre que colocamos algo em nossas mentes ou tentamos atingir algum objetivo ou realizar, fazer a concretização de um projeto, de um sonho, existem as dificuldades corriqueiras que nos acontecem ou nos é apresentados devido às nossas limitações. Mas bem verdade é que quando se trata do reino espiritual, as coisas são diferentes. Nós, além de termos os empecilhos naturais que poderiam acontecer devido às nossas limitações humanas, ainda existem os espirituais que são levantados justamente para não ver o nome do Senhor Jesus ser glorificado através das nossas vidas. E nessa lição nos traz, ou nos faz menção, justamente a esses dois pontos. Acontece as limitações materiais e as dificuldades são apresentadas e são observadas, mas também acontece as de ordem espirituais, justamente porque o reino das trevas não quer ver ou não deseja ver o nome do Senhor ser glorificado e mais uma vez o povo de Deus se encontrar em condições através da qual o nome do Senhor não venha a ser exaltado nem glorificado através das nossas vidas. Venha comigo mais uma vez enriquecer os seus conhecimentos, meditando um pouco mais nessa linda história do povo de Deus, que tem como verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos toda a resistência do maligno. Isso é uma das mais puras verdades colocada pelo nosso escritor, que cada vez mais, se nós depositarmos as nossas confianças no Senhor, Ele nos fará vencedores. Porque a Bíblia Sagrada nos afirma que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E permanecer é estar sempre à vista, é sempre ser notado, é sempre ser lembrado, porque confia no Senhor. Dentro desse tema, o escritor nos coloca algumas observações ou alguns subtemas que nós devemos meditar todos os dias, porque ele bota em cada dia da semana uma pequena observação que nos diz que a oração vence a resistência e a oração é uma das coisas mais indispensáveis da vida de qualquer cristão, porque é a nossa intimidade ou revela o nosso relacionamento com Deus. É na oração que nós entendemos ou paramos para dividir com Deus as nossas frustrações, os nossos momentos de angústia, de felicidade até,
mas dividir a sós com ele. O mais interessante é que a Bíblia Sagrada nos faz menção disso no Novo Testamento, dizendo que quando nós pretendermos falar com Deus, nós deixemos tudo de lado, observando o que Jesus Cristo fazia. Ele largava tudo e saía para o deserto para orar. Ele se retirava para ter aquele momento de reflexão ou de unidade, intimidade com o próprio Pai. E a Bíblia faz menção da seguinte forma: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. Vai conversar com Deus. E os céus vão se abrir para ouvir a tua palavra, a tua oração, a tua petição. Segundo dia, ele diz que o trabalho vence a resistência. E eu volto a fazer o que eu já disse em alguns momentos de pregação. A fé do cristão não é a fé simplesmente por existir, como alguns dizem. A fé é ver aquilo que não existe. Então eu acredito, eu espero que vai chegar. Não. A fé do cristão tem que estar firmada e voltada ao trabalho. A fé é uma fé viva, uma fé ativa. Eu acredito, mas eu ajo. Eu acredito, por isso eu faço. Eu acredito, por isso eu luto. Eu acredito. Eu sei que o Senhor vai me atender. Por isso eu estou constantemente lutando. Uma fé ativa. Foi assim com aquele jovem que estava lá no lagar. Ele estava moendo trigo e o anjo do Senhor se apresentou a ele e disse: vai nessa tua força. A fé dele estava ativa. Eu acredito em um socorro. Mas eu não vou esperar que a minha situação melhore sem eu estar fazendo nada. Eu tenho que fazer algo para que isso melhore, para que a coisa mude. Eu tenho que mover as águas. Eu tenho que fazer algo para que aconteça. A fé ativa daquele jovem lá no tanque, quando estava esperando o socorro, ele ia lá todos os dias. Todos os anos ele estava lá. Mas ele precisava estar lá fazendo algo, esperando que alguém fizesse ou visse a sua situação para que houvesse uma melhora. A fé ativa. Uma fé que vai mover os céus, que vai fazer com que Deus olhe diretamente para você. Não que ele já não veja, não que ele já não esteja acompanhando, mas sim, como eu costumo dizer, que ele espera ouvir algo, ou ver algo de especial da sua parte. A terceira coisa é a vigilância. A vigilância vence a resistência. Vigiar é você manter-se prudente, atento às astutas ciladas que vêm, que são lançadas, as dificuldades e as provações. E aí vem a quarta coisa, a bravura, que vence a resistência, precaução na hora de agir e, acima de tudo, unidade. Unidade é o que a Bíblia cobra constantemente. E o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um só pensamento, uma só vontade, um só desejo, um só intuito, seguindo a sua liderança, acompanhando aquilo que Deus nos orienta, que Deus nos faz entender, para que o nome do Senhor seja glorificado acima de tudo. O templo precisava ser construído, no entanto as dificuldades eram grandes, as oposições existiam. E o que fazer? Aos filhos de Judá restava somente uma alternativa: buscar o auxílio do Senhor. Assim lançaram os fundamentos da casa de Deus através dessa iniciativa. Os judeus mostraram o que pode fazer mediante a confiança no Deus Altíssimo. A resistência viria como sempre veio. Mas o mais interessante é que o Senhor estava do seu lado.
E isso é o que faz todo o diferencial. Como falei antes, todos nós temos objetivos, sonhos e projetos. E Deus nos permite estar ou viver neles, com eles, e realizá-los. Tanto assim, tanto é verdade que senão não aconteceria na vida do ímpio. O ímpio constrói seus projetos e sonhos, tem as suas dificuldades, enfrenta todos os seus problemas e tem grandes realizações. Consegue vários objetivos e comemoram isso. Só que há um diferencial. Eles não fazem isso para a glorificação do nome do Senhor. A outra diferença é que na maioria das vezes eles estão só, embora contem com a bênção de Deus. Porque se não fosse assim, a Bíblia não faria jus dizendo que Deus faz chover sobre o ímpio e sobre o justo. Então Deus permite que isso aconteça. E eles o fazem, e o fazem bem. E observando isso, é que nós, quanto cristãos, devemos ter em nossa mente, dentro do nosso coração, que devemos constantemente lutar, galgar nossas realizações, mas acima de tudo, lutarmos contando com a presença e com a força do divino. Com a presença e a força que vem dos céus, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nas lições anteriores, vimos que o Senhor Deus usou os persas para ajudar os judeus na reconstrução do templo. Acerca deste assunto, nós observamos um dos grandes escritores, o Claudionor de Andrade, e ele nos dá as informações. Ele nos diz no seu livro que durante a dominação babilônica, os judeus não gozavam de muitas prerrogativas. Com muito custo e enfrentamentos de grandes dificuldades, conseguiram manter sua religião e suas tradições nacionais. Em seus 70 anos de exílio, os filhos de Abraão foram provados, aliás, duramente e inumeramente provados. Por várias vezes eles passaram por provações, por angústia. E o mais interessante, o crucial para a vida deles, é que eles não poderiam ou não podiam mais ir ao templo orar, buscar a Deus, adorar, não podiam contar com a intercessão diretamente aos céus. E reconheceram, entretanto, quão amargos frutos colhiam por consequência do seu pecado, da idolatria. Reconheceram de forma dura que não existe outro Deus além do Santo de Israel. Porque muitas das vezes há um ditado popular que usam aí e que diz que você só valoriza quando você perde. Você só entende o valor das coisas que você tem na mão quando você perde. Eu acredito que esses pensadores tiraram isso de dentro da Bíblia Sagrada, observando a vida dos israelitas. Porque quando contavam com a bênção de Deus, com a prosperidade, os homens enchem o peito e dizem: eu já sou poderoso, eu já faço, eu já sei, eu tenho, eu conheço. E é aí que se engana o homem. E Deus permite que as diversidades do dia a dia lhe tomem, lhe cerquem, para lhe provar que eles não são nada sem a dependência de Deus. Com a ascensão do Império Persa, descortinaram-lhes novos e promissores horizontes. O Senhor usa o rei Ciro para autorizar-lhes o regresso a Sião. E no primeiro ano de reinado desse ilustre soberano, o filho de Judá são liberados a retornar à terra dos seus antepassados. À frente dos repatriados ia o governador Zorobabel, que nos anos subsequentes seria o principal baluarte na construção das cidades judaicas. Não fosse a liberdade de Ciro, tratado por Deus como meus servos, os judeus não teriam condições de dedicarem um cumprimento tão formidável da tarefa. E aí nós vemos que, sob a vista dos sucessores do fundador do Império Persa, os muros do Templo de Jerusalém foram reconstruídos
em tempo recorde. O diligente Zorobabel e destemido Neemias, homem de Deus, o erudito Esdras e o judicioso sumo sacerdote Josué contaram com respaldo da monarquia persa no santo cumprimento dos seus deveres. E aí é o que me chama a atenção acima de tudo. Os persas estavam aniquilando para construir um reinado forte. E nisso, segundo os historiadores, eles destruíram vidas, famílias, mas Deus olha com seu olhar de misericórdia para o seu povo, que voltou-se para reconhecê-lo como Deus e Senhor, reconhecendo os seus pecados e confessando, buscando com lágrimas e pranto, e Deus usa Ciro para abençoar o seu povo. Usa um povo cruel, duro, sanguinário, mas decide abençoar e libertar o seu povo. Ciro mostrou-se tão liberal que inclusive devolveu aos líderes judaicos parte do tesouro do templo levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Deus mexeu de forma tão grande no coração daquele homem, que ele olhou os pertences e disse: não, isso aqui é da casa de Deus, que vocês servem, que vocês oram, que vocês buscam, levem. Levem para cultuar e adorar, para reerguer o altar de louvor e adoração. No templo da rainha Esther, mulher do poderoso Assuero, vemos uma vez mais que o Senhor usa o poderio persa em favor do seu povo. Não bastante, as maquinações de Amã, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó forçou o soberano persa a ver com simpatia as causas dos exilados judeus. Por intermédio da prima de Mardoqueu, o Todo-Poderoso intervém a favor da nação judaica para trazer e conceder um grande livramento. Isso nós conseguimos no livro de Geografia Bíblica de autoria do pastor Cláudio Honor Correia de Andrade, da CPAD. É riquíssimo essas informações que nos traz. E nos faz menção a um dito que nós temos: Deus usa quem quer, na hora que quer, como quer, para nos dar livramento, para nos abençoar. Basta tão somente acreditar nele, confiar nele. Acima de tudo, termos uma vida de dedicação, de humilhação na presença dele, reconhecendo que não somos nada e não podemos nada se não for a presença dele e a potente mão dele por sobre as nossas vidas. O que seríamos de nós? O que seria de nós se não fosse a graça e a bênção de Deus por sobre as nossas vidas? O primeiro tópico diz que os alicerces do templo são lançados. Depois do material de construção do templo chegar, segundo a concessão feita pelo rei Ciro, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação pelo trabalho. Os alicerces do templo foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já revestidos e com trombetas, os levitas, os filhos de Asaf com saltérios para louvarem ao Senhor conforme as instruções de Davi, rei de Israel. Todos assistiam ao lançamento e celebravam com grande júbilo. E todos podiam ouvir a alegria de poder reconstruir a casa de Deus. Fazer o lançamento daqueles alicerces mais uma vez trouxe ânimo ao povo de Israel. Imagine você estar 70 anos
cativos, sem poder celebrar, sem poder cultuar, sem poder adorar, sem poder ir à igreja, à casa de Deus, sem poder sentir o gozo, a paz, sentir a alegria, porque tudo era voltado ao momento do templo. Como bem sabemos, tudo era dado por sobremedida. Imagine o coração daquele povo, como estava, sem contar com uma palavra profética, sem contar com a graça de Deus, sem ver mais uma vez o sacrifício sendo feito, a fumaça subir, as romãs e as campainhas dos sacerdotes tocarem. Como não estava o coração e a mente daquele povo? A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do rei Sírio da Pérsia. E como já fora dito, aconteceu de uma maneira recorde. E aí o escritor nos leva ou nos faz menção de algo que não devemos esquecer. Que o despertamento pentecostal que chegou no Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da igreja, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, a igreja de Deus é um ministério, Efésios 5,32, que não pode ser compreendido pelo homem natural, como está escrito em Coríntios 2,14. Daí nós entendemos, acima de tudo, uma restauração, uma reestruturação da casa de Deus, que somos nós hoje, edificados templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quando veio esta renovação espiritual, este derramamento do Espírito Santo de Deus por sobre a vida da igreja no Brasil, trouxe consigo sinais, prodígios e maravilhas. Houve curas, renovação, restauração, transformação, fazendo-se cumprir aquilo que está nas Santas Escrituras. Vida nova, renovada, restaurada. Porque todos quantos foram alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus, tiveram vidas transformadas. Eu estou falando de vidas transformadas de maneira transcendental, através da qual as pessoas começaram a olhar e a ver uma diferença. Sabe o quanto é bom, gratificante, interessante quando alguém olha para você e diz: tem um brilho diferente em sua vida, tem algo diferente em você, você está no meio de um povo corrupto, de um povo diferente, mas há um brilho em você, há uma coisa gostosa perto de você. O que é isso? Que segredo é este? E tem um hino que o autor diz: quem era eu e quem eu sou. Não mereci ser perdoado por Jesus, foi muita coisa. Mas Ele me deu uma vida nova. Ele restaurou a minha vida e me fez templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Ele fez e faz conforme a sua palavra. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Acima de tudo, nós temos o templo, parede, que é edificado, onde nós nos reunimos, onde nós juntos nos congratulamos e congregamos para glorificar a Deus. Acima de tudo, para dividir as bênçãos que Deus tem feito, os projetos que tem realizado, e juntos podemos salmodiar e exaltar o nome santo do Senhor. A igreja existe para que nós possamos lembrar aos nossos irmãos, aqueles até que estão fraquinhos na fé, pensando em esquecer, ou porque por algum momento de provação ou de angústia tem se esquecido que existe um Deus acima nos céus que vela por nós. E por que não dizer nesse momento de crise, nesse momento em que todos estamos afastados, acaba se esquecendo do favor imerecível do Senhor. A igreja, templo,
paredes existem para isso. Mas existe algo especial ainda por sobre a sua vida. Ele quer nos fazer lembrar que nós somos instrumentos na mão do Deus Altíssimo aqui na terra. Ele quer nos fazer lembrar que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Somos sacerdotes na casa de Deus. Ele vem nos fazer lembrar que nós somos a obra-prima de Deus, algo especial e único na face da terra. Que somos sal e somos luz do mundo. E neste momento de crise, eu vou pegar palavras de um grande pregador, de um homem de Deus, em que eu vi ele dando um sermão esses dias através do vídeo, e ele disse: o que você tem pensado, ou o que vocês têm projetado para fazer? Qual estratégia você está criando para que no momento em que finalizar a pandemia, você invadir o mundo e propagar o nome santo do Senhor? Que estratégia, ou qual era o momento de intimidade que nós estamos tendo com Deus para pensar numa reedificação? Constantemente eu tenho pregado e tenho falado de uma reestruturação e reedificação do altar de oração, de buscar a Deus. E de repente esse momento de pandemia tem nos tirado da igreja, do momento do convívio social, para nós revermos como é que está o nosso altar de louvor e adoração, o nosso momento especial e singular com Deus. Porque temos tempo para tudo. Nós tomamos o nosso tempo para tudo, para internet, para filmes, para trabalho, para tudo, para os movimentos da igreja, mas o nosso momento a sós com Deus, o nosso altar com Deus, como é que está? Como é que está a nossa vida, a nossa estrutura? Porque para haver a reedificação, uma reestruturação, o povo de Israel tomou o cuidado de primeiro reaver e reatar a sua aliança com Deus. O seu momento com Deus. O seu altar de adoração a Deus. O seu altar de louvor e adoração a Deus. E quando isso acontecer, queridos, não vai ser diferente do que está escrito na nossa lição, do que está nos orientando. Do mesmo jeito que os samaritanos se opuseram à construção do templo, para tentar fazer parar e frustrar os sonhos, a ligação, o teu crescimento espiritual, a tua vida, a tua reestruturação, o inimigo das nossas vidas, os teus parentes próximos, posso assim dizer, vão também se opor e se levantar. Porque havia os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino Judá cativo para a Babilônia, passaram a morar na terra dos samaritanos. E esses eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria. Depois de ele ter levado as 10 tribos do rei do norte, do reino do norte em cativeiro para a Síria, houve essa mistura de gente, de povos, e aí este povo começaram a perseguir o povo de Deus. Eram pagãos. Eles eram ensinados acerca de Deus. Os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas conheciam o Deus de Israel. Só que há uma diferença entre você ser de Deus e entre você estar, como diz muita gente, em cima do muro. Eu sirvo a Deus, mas meus velhos costumes... eu sou cristão, mas meus velhos hábitos... eu sou, mas ser separado... Pertencer a um Deus único, não é bem assim, irmão Washington, vamos entender.
Ei, temos que ser separados para Deus. Não ser cristão como alguém diz, como alguém quer que você seja, mais conforme a luz da Bíblia Sagrada. Ser cristão servindo a Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí, esses samaritanos vão querer frustrar, vão querer fazer parar. Mas a diferença vai ser a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, que não vai te desamparar nunca, não vai te deixar só, e você vai resistir, você vai prosseguir para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Porque Ele não nos deixa órfãos. Ele não nos desampara nunca. E no momento de dor, Ele vai estar do teu lado. Os samaritanos tentaram frustrar a construção. A maldade era tanta que eles escreveram uma carta com acusações mentirosas contra os judeus e fez com que o rei que recebeu, que não entendia bem do assunto, disse: para a obra. Para, não dá para continuar esse negócio aí, tem algo estranho. E qual é o papel do cristão? Houve uma falta de resistência dos judeus. Eles deveriam ter ido ao rei da Pérsia, procurar e assegurar a construção, porque era uma ordem dada por uma autoridade superior. Mas assim, eles não fizeram. Eles deveriam ter recorrido ao Deus de Israel, mas assim também eles não fizeram. Se eles tivessem lembrado das histórias, dos anais, daquilo que está escrito, eles veriam que no tempo do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo rei da Síria, pelo exército, que o ameaçava levar cativeiro. E nesta hora o rei Ezequias buscou ao Senhor. Foi ouvido nos céus. E um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Um único anjo Deus enviou. Se eles lembrassem e consultassem ao livro de Crônicas, eles iriam ver mais uma vez que nos dias do rei Josafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. E Deus guerreou por eles, sem ter que eles levantaram uma arma sequer contra os inimigos, e foram desbravados todos os inimigos. Muitas ajudas e exemplos de ajudas, eles viriam e teriam servido de inspiração para continuarem na peleja. Mas o motivo da falta de resistência deles era de ordem espiritual. Porque Zorobabel, chefe político, tinha até então confiado a sua própria força, na sua inteligência, no seu intelecto. Eu falei isso logo no começo da lição. Quando o homem se auto-intitula poderoso, grande, forte, Deus o deixa de lado. Porque a Bíblia está escrito: a minha glória eu não daria a outra. Porque Josué, o sumo sacerdote, estava com suas vestes manchadas. E este fato tirou dele a autoridade espiritual de poder buscar a Deus. Ele não tinha fé, ele não tinha forças de pedir mais uma vez ajuda, porque ele não tinha guardado
a sua fé. Ele não tinha permanecido puro diante de Deus. E aí, os inimigos festejaram diante da tristeza dos judeus. A alegria era tamanha que eles regozijavam porque a obra tinham parada. E constantemente falavam e gritavam: aonde está o seu Deus? Aonde está? Porém, uma das coisas que é observada pelo escritor é que a alegria dos ímpios dura pouco. Foi assim com os filisteus quando prenderam Sansão. Foi assim quando os sacerdotes alugaram Judas para vender e trair o nosso Messias. O desânimo dos judeus tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiam-se humilhados e tristes. Mas, passado algum tempo, acomodaram-se à situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. E o desânimo é uma das armas mais eficazes usadas por Satanás contra os crentes para nos fazer parar, para nos fazer desistir. E nesta noite, neste momento, eu venho como um servo de Deus para te dizer: não pare, não desista, prossiga, insista, persista. Deus está contigo. Deus está contigo. Assim como foi com Davi, mesmo ele tendo pecado, mas confessando diante de Deus as suas misérias, Deus se levantou do trono para socorrer. Deus está contigo. Assim como foi com Sansão, mesmo ele tendo pecado, mas reconhecendo os seus erros, as suas faltas, Deus o trouxe força e vigor mais uma vez. Deus está contigo. Deus está contigo. Assim como foi com Salomão, mesmo ele tendo esquecido na sua glória da promessa feita com Deus, Deus o fez lembrar em seus sonhos para ele levantar e reerguer o templo de louvor e adoração a Deus e cumprir com a sua palavra, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Deus está contigo, assim como foi com José, que nós temos como o maior exemplo de sonhos frustrados, pisados, massacrados, desacreditados, mas que constantemente ele permaneceu na presença do Senhor Deus de Israel, para que no dia da sua glória, no dia em que Deus virar o cativeiro e trouxer resposta para a tua vida, você fazer como ele fez. Trouxe todos aqueles que o humilharam, que perseguiram, que o venderam, que o rasgaram, que o desprezaram. E liberou perdão. E trouxe prosperidade e graça. E lhes fez entender e conhecer o favor do Senhor através da sua vida. Não desanime. Não pare. Não permita que o inimigo das nossas almas venha roubar a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se tem uma coisa, queridos, que eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu já procurei na Bíblia e não encontrei, se alguém encontrar me avisa, é aonde está guardada ou escondida a nossa fé. Sabe por quê? Porque se o inimigo tirar isso de mim, de você, está tudo acabado. Está tudo acabado. Tanto é que o Cristo, em suas palavras, ele diz que nós temos que ter fé, ter ânimo, acreditar no impossível, mas agir dentro do impossível. E ver o transformar e o agir de Deus ao nosso favor.
E se essa fé existe dentro de você, como diz o poeta, se você perder tudo nesta vida, perder os amigos, os pais, parentes, entes queridos, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Guarda a tua fé, mantenha esta fé viva, mesmo neste momento de distanciamento, de obscuridade, mantenha-se de pé na presença do Senhor e Ele vai te exaltar. Ele vai te honrar. É o que eu te peço neste momento e te digo, permaneça na presença do Senhor e Ele vai te honrar. Agradeço por tudo em nome de Jesus.